Gente, sempre bonita começando para vocês. Estamos aí em reta final de ano e a gente sabe, parece que as pessoas ficam meio loucas, meio na correria, todo mundo quer chegar, eu não sei aonde final de ano. Mas acontece algo muito estranho e esse ano o índice subiu muito, o índice de divórcios. Você sabia disso? Nós vamos conversar aqui com a doutora Luciana Stroyer, ela que é advogada, né, especialista em direito de família. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Oi, tudo bem, Larissa? Eu que agradeço o convite. Obrigada pelo convite. É sempre bom estar aqui conversando com você Obrigada. e levando as informações para o público que te assiste. Com certeza. E você sabe que quando a gente fala de podcast, a maioria das pessoas pensam assim, nossa, eu quero ver o podcast sempre bonito, o que está rolando, o que tem. Sempre tem gente assim que busca, e é bom a gente trazer assuntos do dia a dia das pessoas. E divórcio tem crescido, não tem? Tem bastante crescido. A discussão do direito de família tem crescido bastante, está bastante ampla, e a gente está vendo também bastante índices de divórcio começando a aparecer aí para a gente estar resolvendo essas situações. Tá. Quando existe o divórcio? Porque o divórcio, digamos assim, se são só juntados, vamos morar junto, vamos morar junto. Não quero mais, não quero mais. A pessoa ela passa a ter um direito ali. Sim. Ou, por exemplo, como não foi uma coisa em papel, só juntou a geladeira, juntou fogão, a escova de dente, de repente não deu mais certo, cada um pro seu canto. Tem casal que se resolve assim, mas tem casal que não é bem assim, né? E comprou uma televisão ali, já quer a metade do direito da TV. Isso, no direito de família a gente vê de tudo, né? Uhum. No momento ali da partilha de bens, tem casais que abrem mão de tudo, tem casal que quer brigar até por uma colher, por qualquer coisinha assim, eles estão brigando. Então, a gente vê bastante discussões com relação à partilha dos bens, com relação aos filhos, com relação à convivência, né? Como que vai ser. Então, eu sempre falo que o divórcio ele é algo novo. Então, ele coloca a vida da pessoa ou do ex-casal de pernas para o ar, né? Então, assim, muda tudo de uma hora para outra. Então, você casou, ninguém casa pensando em separar. Então, sempre ali tem uma quebra de expectativa, uma frustração, provavelmente. Então, começa ali, eles ficam meio que perdidos no começo, meio que uma barata tonta ali, e daí depois a gente vai ajustando, depois vão se acalmando, também leva um tempinho, entre 1 ou 2 anos ali, para criar uma estabilidade, tá? Não é uma regra, mas a gente vê bastante isso acontecendo. Uma coisa que você falou muito interessante, 2, 3 anos. Quanto tempo leva um divórcio? Vamos dizer assim, a pessoa casou no papel, ela casou lá com separação de bens, né? Separação total, a gente tem... São 3, 4 estilos, né? Mais usual no Brasil são 3 estilos, né? São 3 modalidades. Casamento com comunhão parcial de bens, que é aquela que o casal vai dividir tudo que eles construíram na constância do casamento. Separação total de bens, que cada um administra e o patrimônio é de cada um, não comunica. E a comunhão universal de bens, que comunica todo o patrimônio, o que tem antes do casamento e o depois. Então, comunica todos esses aí. E o que mais, digamos assim, o mais usado... é o comunhão parcial de bens. Parcial, que é o que constrói depois do casamento. Exatamente. Que é o mais justo, né? Mas há exceções que eles fazem universal de bens e alguns que, dependendo do patrimônio, o tipo de patrimônio, eles preferem optar por separação total de bens, que cada um administra o seu. Tá, e como que funciona, digamos, casou bonitinho, né? Foi lá, fez tudo na lei, tem lá um filho, 2 filhos. Quanto tempo leva esse divórcio? Olha, depende a briga e o quanto eles estão animados para brigar. Mais de 2 a 5 anos, um divórcio litigioso, né? Dependendo o tamanho da briga, o tamanho do patrimônio, se conseguem se acertar com relação aos filhos, a convivência, a pensão, né? E tem como recorrer, por exemplo, se não concorda com alguma coisa? Tem vários recursos dentro de um processo durante o trâmite dele, e depois da sentença do juiz, ainda há alguns recursos que possa fazer. Então, por isso que demora bastante. Entendi. Tá, e as custas disso? Porque tem pessoas que buscam
ajuda, eu Da acredito, Defensoria isso, da Pública. Defensoria Pública, tem outras que preferem particular. Tem gente que quer tudo muito rápido. O ideal é pegar particular ou tanto faz se você pega Defensoria Pública ou particular, Eu aconselho sempre pegar o advogado particular, que porque resolve assim, mais, né? na verdade, assim, o advogado particular ele vai ser um pouco mais ativo, Uhum. né? Então você está pagando pela prestação de serviço. E também eu sempre digo que é muito importante você pegar um advogado especialista em direito de família para defender o seu caso, porque esse advogado que é especialista em direito de família, ele vai conhecer melhor as leis do direito de família para aplicar no seu caso e também ele provavelmente ele terá mais prática para poder lidar com emoções. Porque o processo de família, ele é emoções, são vidas, são histórias que você tem que cuidar ali, né? Então, por isso Uhum. que é mais delicado e o advogado ele tem que ter essa sensibilidade e essa experiência para saber que o processo é a história da pessoa, é a vida da pessoa, muitas vezes é tudo aquilo que ela demorou anos para construir, que ela está insegura, que ela pode perder ali a convivência diária com o filho dela, que ela pode perder um pedaço do seu patrimônio, que às vezes ela se sente injustiçada, que não deveria aquilo ser partilhado. Então, precisa que o advogado dê toda essa assistência também psicológica para ela, além da jurídica, sabe? Eu acho isso muito importante, porque a gente vê muitas pessoas com o psicológico muito abalado no momento de divórcio, não conseguindo raciocinar. Então, o advogado, ele não pode ser ali uma pessoa que ele vai atiçar mais ainda essa briga, que ele vai ali inflamar mais ainda os ânimos das partes. O ideal é que um advogado, ele Apazigue, né? A apazigue, situação. porque você não está lidando ali com uma espécie ou com dinheiro, né? Ou com uma empresa. Você está lidando com vida, com sentimentos e o que há de mais importante na vida da pessoa, que é a família. Com certeza. E assim, doutora, quando a gente fala de partilha, no caso de crianças, né? Tá lá as crianças. Quando não é crianças e é pets? Porque tem casal que tem pets, em vez de ter filhos, pessoas têm filhos animais. É mais ou menos essa mesma linha? Ou não tem nada a ver? E sim, o seu raciocínio ele está bem coerente e é válido, né? Essa pergunta Aham, é bem válida e bem importante, porque hoje as pessoas estão preferindo ter pet do que aham, filhos. eu tenho percebido. E isso, e os pets, eles viram filho, né? Eu tenho 2 cachorrinhos e eles são os amores da minha Deus o livre acontecer vida. alguma coisa, né? A gente morre junto ali. Só que eu penso assim, tem muita discussão sobre isso e já tem entendimento que há que se partilhar assim as despesas do pet, né? Mas você tem que ver se é uma briga que você quer comprar. Se vale a pena comprar essa briga, porque o pet, ele dá menos trabalho, menos custos que uma criança. Então, eu penso muitas vezes que tem que analisar o caso ali em sua peculiaridade e ver se a pessoa está disposto a comprar uma briga judicial por causa de um pet. Mas num divórcio é válido sim você discutir ali as despesas, As as visitas, né? a convivência ali Convivência. visita, convivência, porque digamos, equipara-se a um objeto? Antigamente sim, hoje não mais. Mas eu penso que não, que você teria que pensar se vale a pena comprar essa briga. Eu já vi muitos casais fazendo isso, mas, por exemplo, se você arruma um novo companheiro, porra, poxa, você não vai ficar ali Com o com o pet, pet brigando, apesar brigando. que a gente ama nossos bichinhos, né? Então você tem que analisar o caso ali, caso a caso, para ver até onde vale comprar essa briga aí com o cachorrinho. Mas eu já vi brigas assim, que se eu contar aqui, vocês vão falar, não, doutora, você está mentindo, isso, Não, não, isso não pode ter não sido pauta confere. de brigas, né? Então, assim, a gente vê de tudo no direito de família. Até porque às vezes tem um apego sentimental muito forte por um Sim. objeto que vale R$ 10 ali, R$ 5, e Aham. eles não fazem um acordo, às vezes, muitas vezes milionário, porque eles querem aquele objeto ali, né? Porque você fala mais de sentimento, né? Quando a gente fala
de divórcio é você estar abrindo mão de alguma coisa, né? Sim. E são coisas construídas juntos, poxa, mas aquilo ali também era meu, agora eu vou ter que abrir mão? Até que ponto vale a pena eu abrir mão para ele que fez isso, ela que fez aquilo, aquele outro? Porque se não estão juntos é porque alguém errou, alguma coisa aconteceu. Muitas vezes. E acontece muito isso de repente, alguém entregar imagens para você comprometedoras de algumas situações, olha, me traiu em tal lugar, fazendo tal coisa, e nisso é positivo para aquele que se torna a vítima da situação, no caso judicial? O processo de família, ele tende a desmembrar muito em muitos fatores, né? Então, a gente começa numa linha de raciocínio e às vezes vai para outra. Então, a pessoa chega ali, ela foi traída, ela chega com imagens ali, talvez fortes, pesadas, e muitas vezes chega, porque Detetive é válido quando coloca detetive atrás? Isso é válido sim, né? Só que no Brasil, a traição, ela não gera punição, né? A traição, ela gera o cônjuge perde o direito de receber pensão para si, se ele tiver esse direito, então é uma das coisas que ele pode perder, mas em si patrimônio ele não perde, e se a traição ela for pública e vexatória, pode gerar uma indenização, caso contrário, não gera indenização. Então, no Brasil, para um processo de divórcio, a traição, ela não teria um peso muito grande, dependendo de como ocorreu os fatos, salvo para pensão alimentícia, né? E indenização só gera se ela for pública e vexatória, se terceiros ficarem sabendo, se for exposta ali em redes sociais, né? Então, é um negócio bastante delicado, porque eu digo, hoje tá vindo muito o estelionato afetivo. Então, nisso, dependendo, você pode, da traição e tal, a gente pode entrar aí nessa discussão. Mas é uma longa discussão, é uma longa tese, é uma coisa que teria que ser analisado o caso a caso na sua peculiaridade. E no caso, como você falou, se existe a prova, quando tem filhos, se, por exemplo, o marido traiu, é mais fácil da esposa ficar com a guarda dos filhos? Ou se a mulher traiu, é mais fácil o marido ficar com a guarda dos filhos, nesse caso, com provas, ou isso não tem nada a ver? Não, isso não tem nada a ver. O que vai pesar na decisão do juiz, quem que vai ficar com a guarda, é aquele que vai poder dar assistência diária para o filho, certo? No seu dia a dia. O que o homem e a mulher faz da sua vida privada não comunica desde que não chegue a se estender para os filhos. Então, se você comete uma traição, só que essa traição não prejudica, por exemplo, a criação dos seus filhos, isso não vai pesar na hora da decisão da guarda. Doutora, só tenho que agradecer você ter vindo aqui, viu? Gratidão. Ai, obrigada. E é muito bom saber um pouquinho mais sobre, né, a questão de leis, ainda mais sobre divórcio. Agora, no final do ano, tem muita gente que separa, tem muita gente que vê coisa que não gosta. Então, vocês já estão sabendo como é que funciona a lei, né, doutora? Sim, exatamente, né? Já sabem como mais ou menos funciona, como mais ou menos devem agir. Qualquer coisa, ficamos à disposição aí. Eu vou deixar aqui o @ da doutora na descrição do vídeo. Também vai ter, né, todas as redes sociais. Vocês podem estar buscando e saber um pouquinho mais com ela. Gratidão, doutora. Eu que agradeço. Muito obrigada.